Olá, como vai? Aqui é Igor Carvalho. Vamos dar continuidade à apresentação da planilha de análise de risco para a SPDA. Na aula passada eu te falei sobre as abas de zonas de risco e como preencher os dados lá, identificar os tipos de perda e obter as suas componentes de risco, sendo calculadas automaticamente ao se preencher, fazer a seleção das informações relacionadas a cada zona de risco. Agora nós vamos ver a aba de análise e proteções, onde nós vamos fazer a avaliação das componentes de risco e selecionar as proteções para cada zona de risco. Nessa primeira parte nós temos o cabeçalho, que será preenchido automaticamente ao se preencher os dados na folha de capa. Também a logomarca pode ser retirada e substituída pela sua logomarca, a logomarca da sua empresa, ou o nome da sua empresa, se você assim preferir. E a primeira tabela que vemos aqui no início são dos riscos toleráveis, os riscos relacionados a R1, R2, R3 e R4, com as suas respectivas perdas, L1, L2, L3 e L4. Temos aqui uma descrição do risco, de cada um dos riscos, e as equações para cada um desses riscos. Você pode ver logo aqui ao lado. E também os valores de risco toleráveis. O valor para risco R1, para o risco R2, R3 e R4. Não deixando de verificar essa nota, a nota A, no risco R4, que diz a seguinte informação: em princípio, para perda de valor econômico L4, a rotina a ser seguida é a comparação custo-benefício dada no anexo D da norma ABNT-NBR 5419-2 de 2015. Se os dados para esta análise não estão disponíveis, o valor representativo de risco tolerável RT igual a 1 vezes 10 a menos 3 pode ser utilizado. Esse valor só vai ser utilizado se a análise não for feita conforme a rotina do anexo D da norma 5419-2. Dando sequência à apresentação dessa aba de análise de proteções, vamos ter aqui agora as componentes de risco em cada zona de risco. Nesse caso aqui, a primeira zona é a zona 01. Aqui nós vamos ter as componentes de risco, logo aqui acima, e os riscos que são calculados para cada uma daquelas zonas. Se você identificou na zona 01 o tipo de perda L1, os cálculos do risco vão aparecer aqui, de cada uma das componentes, e você vai ter o risco total. R2 também, o cálculo das componentes do risco R2, os cálculos das componentes do risco R3 vão aparecer aqui, e os cálculos das componentes de risco do risco R4 também vão aparecer logo aqui abaixo. Ao lado, nós temos aqui condições do projeto, algumas condições que você preencheu na planilha anteriormente e vão aparecer aqui ao lado. Por exemplo, este projeto contém risco de explosão? Se sim, vai aparecer aqui. Se você tiver selecionado na zona de risco 01 que existe risco de explosão, aqui vai aparecer como sim. Se não tiver selecionado, vai aparecer como não. Existe atendimento ao público? Se você tiver selecionado lá, vai aparecer como sim. Se não, vai aparecer não aqui. Pode haver perda de patrimônio cultural? Também essa informação vai aparecer aqui se você tiver selecionado isso na zona de risco 01. Este projeto contém animais? Também aparece aqui. E haverá avaliação econômica? Se você tiver identificado que haverá avaliação econômica para a zona de risco 01, também vai aparecer como sim. Se você tiver identificado como não, vai aparecer não aqui. Da mesma forma, é para zona de risco 02, conforme os dados que você preencheu na aba Zona 02, vão aparecer todas as informações aqui e também as condições de projeto. Zona 03, da mesma forma, as informações, os cálculos, das componentes de risco vão aparecer aqui e as condições de projeto. Zona 04 também aparece nesse campo. E zona 05, aparecem todas as informações dos cálculos nesse campo aqui, com as condições de projeto. Tendo visto isso, você
pode fazer a análise das componentes de risco que foram calculadas, verificando qual componente de risco que está gerando o risco na sua edificação, o risco total na sua edificação, através dos resultados que aparecerem aqui, das componentes de risco, para cada tipo de perda identificada. E isso em cada zona de risco. Mais abaixo, nós temos um outro quadro, onde fala componentes de risco para estrutura sem proteção. Eu vou apagar essa figura aqui. Isso aqui é uma figura. Eu vou deixá-la. Vou apagar essa figura para que você entenda como que funciona essa planilha, essa parte dessa planilha. Aqui vai aparecer as componentes de risco para estrutura sem proteção. Ao preencher os dados em cada uma das zonas de risco, as componentes de risco serão calculadas e essa parte da planilha, que é componentes de risco para estrutura com proteção, será calculada e preenchida automaticamente, esse campo aqui. Ao se preencher as zonas de risco, os valores que aparecerão aqui serão para a estrutura sem as medidas de proteção. Após ter preenchido todas as informações e você verificar aqui, que existe necessidade de medida de proteção e dê um valor aqui acima do risco tolerável, esse campo aqui vai ficar vermelho, onde está R maior que RT, vai ficar em vermelho escrito sim. Para que a gente não perca esse valor, essa informação, você vai ter que copiar, usar uma ferramenta de captura como essa daqui, selecionar essa parte, copia, minimiza aqui e cole esse resultado aqui em cima. Por que você tem que fazer isso? Vou te mostrar logo agora mesmo por que de se fazer essa montagem aqui. Pronto. Você terá aqui em cima o resultado da estrutura sem proteção, os resultados da estrutura sem proteção. Então, você preencheu as suas zonas de risco, as informações em cada uma das zonas de risco, as informações das características da estrutura, e aqui embaixo vai aparecer o resultado sem as proteções. Você seleciona, recorta, cola aqui em cima, você vai ter esse resultado sem as proteções. Por que fazer isso? Quando você vier logo abaixo aqui e fizer a seleção desse campo aqui, medidas de proteção, e fazer a seleção das medidas de proteção, essas medidas de proteção vão ter resultados sobre esse risco R que está aqui. Conforme as medidas que você selecionar aqui embaixo, seja do SPDA ou as medidas de proteção para cada uma das zonas de risco, esse risco vai começar a ser diminuído. Aí, ao final da seleção das medidas de proteção, você vai ter o risco aqui, comparado com o risco tolerável, menor, o risco total menor do que o risco tolerável. Fazendo essa cola, recortando esses valores antes de aplicar as medidas de proteção e colando aqui em cima, nessa parte de cima aqui da estrutura sem medida de proteção, você vai poder fazer a comparação do valor que você tinha antes para o valor com as proteções, com a solução que você selecionou de proteção. Por isso você tem que fazer esse procedimento de recortar esse campo aqui e colar aqui em cima. Somente assim você vai ter condições de comparar o seu valor anterior, que vai estar aqui, com o valor após as medidas de proteção. Por isso que aqui são componentes de risco para estrutura com medidas de proteção. E aqui fica as componentes de risco para estrutura sem a proteção. Entendido isso? Ok, vamos lá para baixo para ver onde se faz a seleção das medidas de proteção. Logo abaixo, nós temos aqui medidas de proteção e o campo onde você vai selecionar as proteções. E essa seleção das medidas de proteção serão para cada uma das zonas de risco. Você pode ver que aqui nós temos a zona de risco 1, mais abaixo
nós temos a zona de risco 2, depois a zona de risco 3, zona de risco 4 e zona de risco 5. Você vai fazer a seleção das medidas de proteção para cada uma dessas zonas de risco. Cada uma delas aqui são iguais, esses campos aqui são iguais para cada uma das zonas de risco. Então você vai simplesmente selecionar e colocar a medida de proteção para aquela zona de risco. Conforme você for selecionando essas medidas de proteção aqui, seja para a zona de risco 5, 4, 3, 2 ou 1, o seu risco vai sendo recalculado. Vamos lá para cima. O seu risco vai sendo recalculado nesse campo aqui, ó. Ele vai sendo recalculado e você vai poder ver a interação da seleção das suas medidas de proteção com o risco. E vai conseguir observar também qual componente de risco está sendo afetada por aquela medida de proteção que você está selecionando. Recapitulando, faça o preenchimento das abas características da estrutura, zonas de risco 01, 02, 03, 04 e 05, se assim você identificar que existem 5 zonas de risco. As componentes de risco de cada zona de risco serão calculadas automaticamente. Parte-se para a planilha Análise de Proteções. Identifica quais zonas estão afetando o seu risco total, quais são as zonas que aumentam o seu risco total. Dentro das zonas de risco total, você consegue identificar quais são as componentes de risco naquela zona de risco que estão gerando o aumento no seu risco total. Feito isso, faça o recorte dos dados sem as medidas de proteção, cola-se esses dados no quadro para estrutura sem medidas de proteção. Após ter colado esses dados, nós vamos começar a fazer a seleção das medidas de proteção, tendo identificado qual a zona de risco que está gerando maior risco na sua edificação, quais são as componentes de risco que estão gerando o aumento do risco na sua edificação, você faz a seleção das medidas de proteção. Nós temos aqui o SPDA instalado, o nível de SPDA. Pode selecionar um dentre esses tipos aqui. Para a zona 1, você pode selecionar uma blindagem espacial. Pode selecionar proteção contra choque devido a descargas atmosféricas na estrutura. Tem as opções, você seleciona uma dessas medidas de proteção. Você pode selecionar também para proteção contra choque e descargas atmosféricas na linha. Seleciona aqui. Um outro detalhe importante, ao selecionar essas informações aqui, elas também serão modificadas na planilha de zona 01. Aqui nós estamos na medida de proteção para a zona 01. Por exemplo, nós temos aqui proteção contra choque, descargas atmosféricas na linha. Nenhuma medida de proteção está selecionada. Se eu selecionar aqui isolação elétrica, veja bem, temos agora a medida de proteção isolação elétrica. Quando eu selecionar isso aqui, o meu risco vai ser recalculado, vai aparecer logo aqui em cima um novo valor do risco. Mas automaticamente na aba zona 01, essa informação também vai aparecer lá. Vamos verificar? Zona 01. Proteção contra choque, descarga atmosférica na linha. Isolação elétrica. Já vai ser modificado aqui. Justamente para quê? Para que todo o processo seja recalculado. Para que haja essa interação das medidas de proteção no resultado do seu risco total. Se eu modificar aqui para restrições físicas, proteção contra choque, descarga atmosférica na linha, restrições físicas. Voltando na análise, na aba de análise e proteções, clicando lá, também a mesma coisa. Proteção contra choque, descarga atmosférica na linha, restrições físicas. Entendido? Essa parte, essa interação existe justamente para que os cálculos sejam feitos de acordo com as medidas de proteção selecionadas para cada zona.
Então você pode alterar aqui se tem alguma proteção contra incêndio ou se não existe nenhuma proteção contra incêndio. E à medida que você for selecionando as medidas de proteção, o seu risco será recalculado. Você vai fazer isso para cada zona de risco que você identificar na sua edificação. Mais abaixo, nós temos esse quadro aqui, que é tipos de risco que requerem proteção. Nesse quadro, nós vamos ver, conforme as informações que você carregar na características da estrutura, nas zonas de risco, nós vamos ver o tipo de risco que requer proteção, se é risco R1, R2, R3 ou R4. Vai aparecer para você aqui se a estrutura precisa ou não de proteção, nesse campo, se há SPDA instalado ou não, vai aparecer aqui, e se a estrutura está devidamente protegida ou não. Essa informação vai modificar se existe a necessidade de proteção para perda de vida humana. Você vai aparecer aqui a informação que é necessário proteção para essa edificação. Esse é um campo mais informativo. Ele tem uma característica mais informativa para você identificar rapidamente qual desses 4 tipos de risco necessita proteção. Dando continuidade, nós temos mais um campo abaixo, que é de conclusão. Nesse campo, ele é um campo editável, onde você pode preencher as conclusões que você identificou, que você teve ao realizar a análise de risco para a edificação. As informações, por que o uso de determinadas medidas de proteção, qual foi a intenção ao utilizar uma determinada medida de proteção, as facilidades, qualquer coisa que você identificar como relevante e importante para a sua análise de risco. Você tem esse campo aqui totalmente editável, onde você pode preencher a conclusão da sua análise de risco. Mais abaixo, nós temos também um campo de assinaturas, onde você pode ter um responsável técnico assinando pela análise de risco, o nome desse responsável técnico e o CREA. Logo ao lado, a assinatura do cliente. O cliente que está também se responsabilizando por essa análise de risco, o nome desse cliente e o CPF ou CNPJ a ser preenchido aqui embaixo. São campos também editáveis. Pois bem, essa é a aba Análise e Proteções. Podemos perceber que é muito fácil fazer a seleção das proteções para as zonas de risco e assim reduzir o risco total da edificação. No próximo vídeo, nós vamos resolver um estudo de caso que está na norma, na 5419, caderno 2. Esse estudo de caso será importante para a gente ver a planilha de cálculo de análise de risco funcionando efetivamente e comprovar os resultados que ela nos entrega. Comprovar como? Comparando os resultados da planilha com os resultados que a norma apresenta. Dessa forma, a gente consegue identificar e ver a eficiência da planilha de cálculo de análise de risco. E também, nesse próximo vídeo, fazendo um estudo de caso, um exercício prático, a gente vai conseguir entender mais ainda sobre a utilização da planilha de cálculo de análise de risco. Você vai ver como é fácil e rápido executar a sua análise de risco utilizando essa planilha. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!